Em meio à vastidão da savana africana, uma lenda estava prestes a nascer. Conheça Nituado Mela, o leão cuja bravura desafiaria as hierarquias naturais e marcaria seu nome na história como o mais temido entre as hienas. Mas como um simples filhote se tornaria o governante absoluto de um reino selvagem, onde a sobrevivência é a única regra. Prepare-se para uma jornada épica de luta, rivalidade e o poder indomável da natureza, enquanto desvendamos a fascinante ascensão desse rei que transformou a savana em seu império. A savana africana é um campo de batalhas silenciosas e movimentos furtivos. Em meio ao mar dourado de capim alto, o jovem leão Nituado Mela emerge como uma figura imponente, ainda em ascensão, mas já mostrando a força de um verdadeiro guerreiro. Desde pequeno, ele compreendeu que sua existência não seria de calmaria. Ao contrário, seria marcada pela luta constante por sobrevivência e respeito em um ambiente onde fraqueza é sinônimo de morte. Nituado Mela cresceu em meio à aridez da savana, onde cada pôr do sol trazia uma nova ameaça e cada amanhecer prometia uma batalha pela sobrevivência. Seu corpo, ainda jovem, carregava cicatrizes das primeiras brigas, marcas que lembravam não só de suas derrotas, mas de sua perseverança. Ele conhecia o peso de uma vida que exigia força a cada respiração, em cada passo, em cada confronto. Ao seu redor, outros leões respeitavam sua determinação, mas entre as sombras, havia um grupo que via em sua crescente força uma ameaça. Para as hienas, o jovem Nituado Mela já representava uma presença inquietante. Desde cedo, as matriarcas do clã observavam cada movimento do leão com cautela e desconfiança. Elas eram estrategistas, mestres na arte de caçar em grupo e atacar na hora certa. Mas agora, sabiam que aquele jovem leão se tornaria o maior desafio de suas vidas, uma força da natureza que não desistiria facilmente de seu território ou de suas presas. O instinto coletivo das hienas dizia que ele precisava ser parado, antes que se tornasse impossível enfrentá-lo. No mundo de Nituado Mela, a vitória sobre uma presa nunca é garantida, mesmo após o último suspiro, pois as hienas, com seu faro afiado e coragem de atacar em bando, sempre observam das sombras, esperando o momento de roubar aquilo que outros conquistaram. Para elas, Nituado Mela ainda era jovem e vulnerável, um adversário a ser testado. Num piscar de olhos, a quietude da noite é rompida pelo riso agourento das hienas. Elas se aproximam da carcaça, uma de cada vez, em movimentos precisos, cercando Nituado Mela, cada uma assumindo sua posição como peças de um quebra-cabeça mortal. O leão se ergue, com uma força inabalável brilhando em seus olhos dourados, como se soubesse que este era o teste que definiria sua reputação para sempre. Nituado Mela ruge com uma ferocidade que reverbera pela savana, ecoando como um trovão noturno, alertando predadores e presas que essa batalha será histórica. As hienas avançam, mordendo suas patas, tentando derrubá-lo, mas ele responde com golpes precisos, levando algumas ao chão. As mordidas são rápidas e dolorosas. As hienas o atacam de todos os ângulos, deixando-o vulnerável por um segundo que seja. Porém, ao fim, elas subestimaram sua fúria. O jovem leão, mesmo exausto, mantém sua posição ao lado da carcaça, forçando-as a recuar. Feridas marcavam seu corpo e gotas de sangue pingavam no chão seco. Mas Nituado Mela ainda estava de pé, vitorioso. As hienas, agora recuadas, observam com um respeito cauteloso. Ele não era mais um leão qualquer. A partir daquele dia, Nituado Mela não seria apenas um leão, mas um adversário que inspirava respeito e medo, e para as hienas, uma ameaça que precisaria ser eliminada. Ao longo dos anos, Nituado Mela se tornou mais do que um leão imponente. Ele era uma lenda viva, um rei cujo olhar severo parecia atravessar as almas daqueles que ousassem cruzar seu caminho. E para as hienas, o peso de sua presença tornou-se um lembrete constante de que mesmo em bando, elas estavam longe de poder vencê-lo. Nituado Mela patrulhava seu território com uma autoridade absoluta. Cada passo firme, cada marca deixada no chão seco, era um aviso. Aquele era o seu reino. Ele tinha aprendido a dominar a savana não apenas pela força física, mas pela estratégia. Sabia onde as hienas gostavam de se reunir, conhecia suas rotas e os horários em que eram mais vulneráveis.
Ele não apenas defendia seu território, ele caçava ativamente aquelas que se atreviam a invadi-lo. As hienas haviam subestimado o poder que ele alcançaria. Não apenas uma vez, mas em incontáveis ocasiões, Nituado Mela perseguia os grupos menores de hienas, emboscando-as no momento em que se sentiam mais seguras. Era uma vingança silenciosa, como se ele estivesse quitando a dívida de cada mordida que levara em seu primeiro confronto. Seu rugido ecoava pelas planícies, assustando até os mais corajosos entre as hienas, que agora hesitavam em rondar seu território. As histórias de Nituado Mela circulavam como uma narrativa épica entre os habitantes da savana. Os elefantes se afastavam ao vê-lo se aproximar, enquanto os gnus e zebras faziam questão de desaparecer antes mesmo que ele se aproximasse. O reinado de Nituado Mela era soberano e absoluto, e para as hienas, ele não era mais apenas um leão, mas um espectro que rondava a savana, vingador implacável e senhor das terras sob o sol. A natureza, em sua infinita sabedoria, pode tanto abençoar quanto amaldiçoar. Assim como as chuvas são vitais para a vida, elas também trazem mudanças inesperadas. E naquela noite, enquanto a tempestade rugia, as hienas reuniram-se, decididas a reivindicar o que era seu. O medo havia dado lugar a um fervor ansioso de revanche. Elas não seriam mais meras sombras. À frente do clã estava uma líder astuta, conhecida como Niota, cujos olhos reluziam com a determinação de derrotar Nituado Mela. Ela compreendeu que a força do leão estava em sua solidão e na fama que havia construído ao longo dos anos. Para superá-lo, seria necessário uma estratégia, um plano que unisse todas as hienas sob um único objetivo. Niota era rápida e inteligente, e sua presença trouxe um novo vigor ao clã. Naquela noite tempestuosa, os sussurros se transformaram em gritos de guerra, ecoando sob a luz dos relâmpagos. As hienas, unidas em um propósito, começaram a planejar a emboscada perfeita. Elas sabiam que enfrentar Nituado Mela em um combate aberto seria tolice. Seria necessário usar a astúcia e os números a seu favor, como um exército marchando para a batalha. O rugido de Nituado Mela, que antes ecoava como um sinal de temor, agora se tornava um chamado à vingança. Enquanto os trovões retumbavam, um presságio dançava no ar. Nituado Mela sentia a mudança, mas estava desprevenido, tomado pela confiança. Ele havia se acostumado com a ideia de que era invencível. Mas naquela noite, os ecos de uma antiga rivalidade retornavam, prenunciando uma luta que ele não poderia evitar. A tempestade que se aproximava era um símbolo do que estava por vir, um confronto não apenas de forças, mas de intenções e sobrevivência. Na savana, um silêncio tenso se instalou, como se o próprio tempo houvesse hesitado em seu avanço. Era o momento de um novo capítulo, onde o destino de um leão e de um clã se entrelaçariam em uma dança mortal. Nituado Mela, com seu corpo robusto e cicatrizado, posicionou-se em sua rocha elevada, observando as hienas reunidas, como um deus prestes a enfrentar seus desafetos. À frente, Niota organizava suas tropas, cada uma preparada para a batalha, cada uma ciente do que estava em jogo. O clã se movia como um só corpo, as hienas afiando seus instintos predatórios, sua astúcia voltada para o grande leão que dominava suas noites com medo. Elas conheciam o terreno, sabiam onde atacar, e, acima de tudo, tinham o número ao seu lado. Para elas, a vitória era um sonho que estava prestes a se concretizar. Finalmente, a batalha começou. Nituado Mela desceu de sua rocha, rugindo com uma ferocidade que ecoava como trovão em um céu ensolarado. As hienas avançaram, um mar de manchas escuras e dentes afiados, tentando cercá-lo em um ataque coordenado. Nituado Mela, em sua grandiosidade, lutava com a força de um leão que não se renderia facilmente, atacando e recuando, sua musculatura em ação, suas garras afiadas cortando o ar. O rugido de Nituado Mela se misturava ao riso estridente das hienas, formando uma sinfonia caótica de batalha. O sol brilhava intensamente, iluminando o espetáculo brutal enquanto os corpos se moviam de forma frenética, um jogo mortal entre força bruta e astúcia. A savana, testemunha silenciosa da luta, parecia absorver cada gota de suor e sangue, cada grito de dor e clamor de vitória. Conforme a luta se intensificava, Nituado Mela percebeu que, apesar de sua força, o número das hienas era esmagador.
Ele lutou com tudo que tinha, mas a determinação feroz de Niota e de seu clã fez com que a balança se inclinasse. Quando finalmente uma hiena conseguiu desferir um golpe decisivo, Nituado Mela, em um último ato de bravura, rugiu uma última vez, um som que reverberou não apenas como um lamento, mas como um testemunho de seu reinado e de sua luta incansável pela sobrevivência. A queda de Nituado Mela não foi apenas a derrota de um leão, mas a perda de uma lenda, um eco de força que reverberaria através das eras. Enquanto o sol se escondia no horizonte, levando consigo a luz da tarde, a savana se tornava um lamento pela bravura de um guerreiro que se negou a se render, mesmo diante da inevitabilidade da morte. Com cada respiração pesada, Nituado Mela contemplava a vastidão da savana que um dia chamou de lar. As cicatrizes em seu corpo eram como inscrições em um pergaminho de histórias, cada uma delas narrando uma batalha vencida, uma rivalidade estabelecida, uma vida vivida com intensidade. Em seu olhar, havia um reconhecimento de que sua luta não havia sido em vão. Ele havia marcado o território não apenas com suas garras, mas com sua presença indomável. Enquanto as hienas festejavam, uma estranha sensação de respeito pairava no ar. Niota, líder vitoriosa, observava o leão caído com um misto de triunfo e tristeza. Ela sabia que, apesar de sua vitória, a morte de Nituado Mela significava o fim de uma era. Ele havia sido mais do que um rival. Havia sido um símbolo de força e resistência, um adversário digno que nunca se deixou abater, mesmo quando os ventos da sorte sopraram contra ele. Com a queda do leão mais temido, a savana não se tornaria mais segura. O espaço deixado por Nituado Mela seria preenchido, mas seu legado de bravura e resistência permaneceria imortalizado nas histórias contadas pelas gerações. As hienas, agora triunfantes, iriam aprender a viver sob a sombra do que ele havia representado, um aviso de que o verdadeiro poder não reside apenas na força, mas na coragem de lutar e no espírito indomável que ressoa através do tempo. Assim, enquanto o sol se punha e a noite caía sobre a savana, o rugido de Nituado Mela tornou-se um eco distante, um chamado àqueles que vierem após ele. O ciclo da vida e da morte continuava, mas o espírito do leão que desafiou as hienas sempre estaria presente, ressoando nas almas de todos que se atrevem a lutar por seu lugar neste mundo implacável.